Pai, é com o nosso coração contrito, ó Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, a nossa condição, Pai. Somos pecadores. E sabendo, ó Deus, que o nosso pecado, Deus, nos afasta de Ti, Deus. E é por isso, ó Deus, que nós clamamos ao Senhor o perdão, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, ó Deus, perdoando os nossos pecados e nos limpando, ó Deus, nos lavando e nos purificando, para que o nosso louvor e a nossa adoração cheguem até Ti. E é também, Deus, com o nosso coração grato, ó Deus, que nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, que a Tua bondade, a Tua misericórdia nos alcançou nessa noite. Então, Senhor Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, porque só o Senhor, Deus, é digno de tudo isso. Essa é a nossa oração que nós fazemos ao Senhor, ó Deus, de gratidão pelo Teu perdão, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. No nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Vamos então, nessa atitude agora de gratidão, adorarmos ao nosso Deus com o ministério de louvor, para nos conduzir nesse tempo em que eu e você possamos então participar com alegria. Boa noite, irmãos. É uma alegria muito grande a gente se reunir aqui mais uma vez, e hoje com a igreja mais cheia. A gente se alegra muito de receber vocês aqui. Glória a Deus por isso. Nós já oramos pedindo perdão pelos pecados, mas que a gente possa fazer isso também através dessa música que fala sobre isso. Então vamos todos cantar juntos. Do nosso Deus, só de pronunciar o Teu nome, os nossos medos vão embora, a dor, o sofrer, e o nosso coração se enche de paz. Esse nome de Jesus que é doce, que transforma. Amém?
de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inunda seu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. De lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Lábios que confessam o teu nome, é fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão.
sempre hei de te louvar. Aleluia, Jesus. Senhor, essa é o que nós temos para te falar hoje, meu Pai. Que os nossos lábios, Senhor, não se fecharão, Pai. Deus, porque nós temos motivos de sobra, Pai, para te engrandecer, para te louvar. Obrigada, Jesus, pela salvação que temos em Ti, Pai. Obrigada porque estamos aqui hoje, Deus. Porque um dia, Pai, o Senhor, Deus, nos escolheu, nos amou, Pai, e nos salvou, Jesus. Receba, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Agora a gente vai cantar com as nossas crianças. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 Senhor Jesus, Pai, te agradecemos pelas crianças, ó Deus. Te agradecemos porque elas são presente do Senhor, Deus, nas nossas vidas. Que a tua mensagem, ó Deus, a tua palavra possa atingir o coração delas, ó Deus, e que elas possam, Deus, crescer em estatura e graça, Deus, na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Onde
cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Abro o meu coração a ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Amém. Louvado seja Deus. Esse é o nosso desejo. Queremos o Senhor, nada mais. Nada mais. Obrigado ao Sander pela participação. O Sander oficialmente já é membro da nossa igreja. Foi aceito pelo conselho. Nós tivemos uma conversa muito gostosa na quarta-feira. E oficialmente já é membro da igreja. E já está aqui manifestando todo o seu talento, né? Tudo aquilo que ele tem. Tem outros truques aí na manga, né? E a gente sabe que ele tem outros truques. E trabalha com louvor, trabalha com adoração. E é muito bem-vindo, tanto ele quanto a sua família. Muito obrigado, Sander. Que Deus te abençoe, cara. Vem cá, Fernanda. Fernanda, amanhã vai ser submetida a uma cirurgia. E vou tirar a máscara aqui porque é lá de casa, né? Rompimento do LCA. Ligamento cruzado anterior, eu sei o que é isso, eu rompi os dois já também, e não é fácil passar por essa cirurgia. A cirurgia é tranquila, o problema é o pós, né? E que Deus dê muita graça para que ela faça essa recuperação. A fisioterapia que eu não fiz, né, direito, ela vai fazer, né? Então, segunda-feira, amanhã mesmo, né, filha, que horas? 1h. Eu peço à igreja estar em oração, nós vamos orar também, para que Deus possa colocar a sua mão e ser com ela, trazendo
bastante tranquilidade, né? É uma cirurgia bastante simples, mas a gente precisa sempre, né, de pedir a direção de Deus para nós, para que Ele possa cobri-la, né? Para que Ele possa usar os médicos para que a cirurgia seja perfeita, e também a recuperação, né? Que ela tenha a paciência que eu não tive de fazer as fisioterapias devidas, né? O casamento, né, filha? Está chegando a entrada principal, nada de muleta, né, Dani? Nada de muleta. Estenda sua mão na direção da Fernanda e vamos assim abençoar a vida dela. Senhor, nós queremos nesta hora colocar diante do Senhor a Fernanda, Deus, seu coração, Deus, tomando, ó Deus, em tuas mãos para que ela possa descansar em Ti, confiar tão somente no Senhor e aguardar, ó Deus, uma recuperação plena, completa, Senhor, não só na mesa de cirurgia, mas principalmente no pós, ó Deus, em que ela possa ter a cicatrização perfeita e também, ó Deus, está fazendo uma boa fisioterapia, ó Deus, e recuperando rapidamente. Põe as tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa ser com ela e abençoá-la, ó Deus, e que ela tenha convicção que o Senhor está cuidando, está na direção. Eu peço que o Senhor abra as portas da melhor clínica para fazer a fisioterapia, os melhores profissionais, ó Deus, para que ela possa se recuperar rapidamente. Oramos assim, ó Deus, porque confiamos no Senhor, depositamos a nossa esperança no Senhor, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Te abençoe, filho. Amém. Louvado seja Deus. Vamos meditar na sua palavra mais uma vez com alegria, para que Deus possa ministrar o nosso coração, né? Dependemos dele e toda a nossa expectativa é para que de fato Deus seja glorificado nessa noite, adorado através das nossas vidas e que Ele fale pela sua bendita palavra ao nosso coração. Essa é a expectativa que nós temos diante da palavra do Senhor, quando nós a lemos e quando nós buscamos os ensinamentos dela para a nossa vida. E assim tem sido, temos caminhado aqui nesta direção, e assim vamos mais uma vez ler. Qual que foi o texto que eu passei para você, Mari? 2 Reis, tá bom, ótimo. 2 Reis, capítulo 22, é porque o mesmo texto está lá em 2 Crônicas, né? Então, eu pedi para ela postar aí, 2 Reis, capítulo 22, apenas os versos de 1 e 2. E depois, capítulo 23, os versículos 21 a 23. Esse eu passei para você? Então, 2 de Reis, capítulo 22, de 1 a 2, e depois o capítulo 23, 21, versículo 21, verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor: Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Acaías de Bosecate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 23, verso 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria
o 18º, corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome agora, em especial, pela Tua palavra. Ó Deus, que esta palavra lida e também a exposição da mesma enche o nosso coração de alegria, gozo, de júbilo e uma profunda expectativa para que nós possamos, ó Deus, mais uma vez, ao conhecê-la, ao entendê-la, praticá-la. E assim, Deus, sermos conduzidos pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, a cumprir cada ensinamento, determinação dela para as nossas vidas. Vivamos assim, ó Deus, para agradar o Senhor e para servi-lo, como foi com Josias, o Teu servo. Abençoa-nos e instrua-nos, nós te pedimos, mais uma vez, pela Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, depois nós vamos ler mais alguns versos. Irmãos, nós temos aqui procurado trazer a palavra do Senhor sobre uma perspectiva acerca do caráter, acerca da pessoa, não só do rei Davi, mas do todo compromisso que nós devemos ter com ela. E os ensinamentos desses homens do passado, desses servos do Senhor, são importantes para nós entendermos como eles viveram, como que foram as suas lutas, como que foram os seus testemunhos de vida, como que eles se portaram diante do Senhor, diante de adversidades, diante de momentos em que são muito semelhantes às nossas lutas, dificuldades. Talvez você fale assim, mas eu não vivo tempos de guerra. Será que não? Será que eu não vivo tempos de guerra? Será que eu não vivo tempos onde nós estamos a todo tempo precisando nos proteger, a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração? A todo tempo, Satanás tenta roubar a nossa alegria, tenta tirar de nós a esperança. Não é diferente. E nós temos buscado ensinar assim. Então começamos lá com sendo segundo o coração de Deus, falando de Davi, depois a fé segundo o coração de Deus, tendo a mesma ainda, né, mesmo entendimento, depois a eficácia da unção daqueles que de fato são segundo o coração de Deus. Falamos sobre essa mensagem, falamos sobre Adulão, né, o refúgio necessário para Davi se formar e formar uma comunidade de guerreiros ali, então assumir cada vez mais o seu chamado, o seu ministério para ser o grande rei de Israel. Ouvimos semana passada o Pedro falando aqui sobre depender é o caminho para o avivamento. Foi isso, Pedro? Depender é o caminho para o avivamento, ou seja, nós estamos trabalhando, sempre buscando essa direção daquilo que Deus pode fazer na sua igreja, desde que eu e você possamos confiar nele, depender dele, possamos ter uma vida que agrade a ele, possamos ter um coração segundo o coração de Deus. E não é diferente aqui na história desse rei Josias, que nos diz o texto que ele aqui, quando assumiu o reinado, depois da morte do seu pai Amon, e também que governou durante pouco tempo, só 2 anos em Judá, havia um período de governo ali de Manassés, que reinou 55 anos e fez tudo que era mal, tudo que era ruim. O seu pai Amon da mesma forma, mas quando ele assume com 8 anos de idade, nos diz aqui claramente que ele fez o que é reto, o que é correto, o necessário para que de fato Deus fosse glorificado. E mais, e ele andou. Onde que ele andou? No caminho do seu pai? No caminho do seu avô? No caminho da sua parentela? Não, ele andou segundo o caminho de quem? De Davi, seu pai. Não foi do seu pai Amon, não foi do seu avô Manassés, mas foi do seu pai Davi. Dentro da mesma dinâmica que nós temos
procurado trazer aqui. Portanto, nós vamos ver quem foi de fato Josias, o que ele fez. Falamos um pouco ontem para os jovens sobre isso, sobre esta reforma que Josias começou, né, uma grande reforma religiosa que foi inaugurada nesse período. Eu não quero falar propriamente disso, vou tocar nesse assunto, mas mais do que isso, esta reforma que foi feita por ele, inaugurada por ele, por um jovem que de fato abriu o seu coração para o Senhor. O coração dele foi aberto para o Senhor. E é exatamente isso que Deus, através dos seus profetas, estavam falando. Olha, eu vou tirar de vocês, Israel, de você, igreja, esse coração de pedra, e vou colocar em você um coração de carne. E isso aconteceu. Nós temos esse coração de carne, aonde habita o Espírito Santo de Deus, aonde nós reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. E isso tudo para poder, então, falar que de fato conhecemos a Deus. Eu fiz 2 perguntas para os jovens ontem, apenas uma foi respondida, a segunda pergunta não foi. E a segunda pergunta qual que era? Quem lembra? O quê? O que é conhecer a Deus? Exatamente. Analisando a vida deste jovem rapaz aqui, rei, nós vamos ver o que é conhecer a Deus. De fato, ele conheceu a Deus e ele viveu uma vida que agradasse a Deus. Nós dividimos esse período da vida de Josias em 3 estágios, em que ele faz aqui todo um papel de ser um reformador, né? Ele reforma, portanto, ali o reino, aonde ele é rei. A partir dos 8 anos de idade, ele começa esse projeto, né? Desde a sua pequena idade, nós podemos verificar isso lá. Ele fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, né? E não se desviou, nem da direita, nem para a esquerda. E nós encontramos claramente isso, esse período sendo bem dividido de 8 anos, depois de 16 anos, depois de 20 anos, depois de 26 anos, etapas que foram sendo cumpridas na vida deste rei e também do reino de Judá, lá em 2 de Crônicas, capítulo 34. E lá nós encontramos muito bem dividido esse processo no verso 3, quando ele fala: porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Começou a buscar o Deus de Davi, de seu pai. 16 anos. Aquele jovem de 16 anos, um adolescente, portanto, ele estava envolvido pessoalmente com toda aquela reforma, e ele renuncia aqui, portanto, todo culto pagão, tudo aquilo que envolvia a prática politeística, que foi sendo assimilada à nação por causa de seu avô Manassés, por causa do seu pai Amon, todo tipo de adoração a outros deuses. Ele então começa essa reforma, fazendo com que então não se houvesse mais esse tipo de culto. Aonde? No palácio, aonde ele estava reinando. A primeira reforma que ele faz com 16 anos é então purificar a sua casa, purificar o seu reino. E com isso ele abre e ele começa a ter uma, vamos dizer assim, diferente daquilo que estava se acontecendo com um acordo entre o reino da Síria. De fato, Judá tinha um acordo com a Síria, e isso está prestes a acabar, porque Deus já havia decretado que o exílio ia acontecer com Judá também, já havia acontecido com as tribos do norte, eles já estavam cativos no Império Assírio. O Império Assírio está prestes a acabar para que o reino babilônico assuma, e Judá era próxima a ser levada cativa à Babilônia. Portanto, Deus, por causa do coração deste homem, por causa da forma como ele se curvou, a forma como ele então abriu seu coração para buscar a Deus, nós encontramos isso lá no verso 27 do capítulo 34 de 2 Crônicas. Porquanto o seu coração se
enterneceu, ou seja, o seu coração se abriu, e se humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra viria esse lugar, ele sabia disso. Havia uma grande profecia que o reino seria tirado e que seriam levados para o exílio babilônico. Então, naquele momento, ele rasga suas vestes, ele ora ao Senhor, ele está diante do reconhecimento disso, porque ele lê isso no livro da lei, que ele é o outro processo da reforma, quando ele está mexendo no templo e localiza o livro da lei. Então, lá diz que, olha, vocês serão condenados, julgados, principalmente por causa da idolatria, por causa dos cultos pagãos, porque vocês deixaram de cumprir os meus estatutos, as minhas leis e seguir os meus juízos, porque vocês pararam de adorar e de celebrar, porque não existe mais a ceia, não existe, melhor dizendo, a Páscoa do Senhor, as festas de adoração. Então ele se curva, então ele se humilha perante Deus. E quando isso aconteceu, porque se humilhou, rasgaste as suas vestes, Deus falando, chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que vou te reunir a seus pais em paz, quando morrer. Mas depois que você morrer, esse reino será levado cativo à Babilônia. O coração daquele jovem rei fez com que a ira de Deus demorasse cair sobre todo aquele reino 31 anos. A postura simplesmente de um jovem fez com que Deus fizesse reinar paz, prosperidade, bênção, adoração verdadeira, ministração da sua Páscoa, por causa da oração desse jovem rei. Portanto, com 16 anos, ele começa todo esse processo desafiando também o rei da Síria, que coincidentemente morre nesses dias. E depois que ele começa isso, nos diz a palavra que ele está purificando, tirando todo tipo de adoração, todo tipo de idolatria, todo tipo de culto. E ele começa a segunda fase da sua reforma, primeiro purificando a casa, depois a segunda fase começa aí na parte B do verso 3 do capítulo 34 de 2 de Crônicas, quando que diz, e no 12º ano, depois de iniciar, o seu reinado, no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém. Com 20 anos de idade, agora ele começa a purificar não mais só a casa, não mais só o palácio, mas purificar Judá e Jerusalém dos altos, dos postes ídolos, das imagens de esculturas e de fundição, da presença deles, derribar todos os altares de adoração, a adoração aos Balaíns, despedaçar tudo, tirar tudo, queimar tudo e pegar tudo aquilo que era impuro, que profanava a adoração a Deus e exterminar do meio do povo de Deus. Esta reforma ganha impulso e se estende a Jerusalém e vai além, e aqui nós podemos perceber que a terra aonde é purificada pertence à terra de Manassés, das tribos de Manassés, das tribos de Efraim, das tribos de Simeão, das tribos de Naftali. Todo o reino, toda a Jerusalém e Judá e todas as circunvizinhanças, agora sob o comando desse rei, passa por esse processo de purificação, passa por esse processo agora para destruir por completo a idolatria. Interessante a gente perceber como que a terra começa a reagir. E é nesse período que Jeremias é chamado para poder trazer profecias contra esta nação, falando da necessidade de arrependimento, falando daquilo que o rei Josias está fazendo nesta reforma, e fazer com que então aquela nação pudesse curvar-se diante de Deus. E é exatamente isso que acontece. O povo então começa a celebrar, o povo começa a adorar verdadeiramente ao único Deus. E isso acontece quando
em terceiro lugar, o terceiro estágio é completo. Verso 8 do capítulo 34, nos diz assim, que no 18º ano do seu reinado, ou seja, com 26 anos de idade, né, ele então, melhor, não é 10º, é 18º, 18, né, então 18º, 18 anos de reinado, com 26 anos, havendo já purificado a terra, purificado a casa, como nós vimos, então agora ele começa a cuidar do templo do Senhor. E diz o texto que ele manda que os sacerdotes comecem a trabalhar na reconstrução do templo, comecem a reconstrução no sentido de limpar, de purificar, de tirar os postes ídolos, os utensílios que eram adorados, que eram cultuados dentro do templo do Senhor, a Baal e tantos outros deuses que o seu pai, que o seu avô adorava. E quando ele começa esse processo extraordinário de purificação, é dentro desse contexto que nós podemos ver claramente em que o livro da lei é encontrado. O livro, provavelmente Deuteronômio, aonde havia todas as normas, princípios, estatutos, para que então pudesse restabelecer o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração a Deus. E isso acontece nesse momento em que descobre-se o livro, que o sacerdote encontra o livro e que está sendo feita essa reforma, ele traz rapidamente esse livro e entrega então para Josias. E na hora que Josias ouve as palavras daquele livro, a atitude dele é impressionante. Verso 11, agora já estou lá em 2 de Reis, capítulo 22, diz assim: tendo o rei ouvido tais palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ele se humilhou, ele se prostrou, ele orou a Deus, e ele mandou: consultem. Aqui, profetas, profetiza, no caso a profetisa consultada foi Hilda, e ela veio e trouxe a palavra do Senhor para aquele rei. E quando ela trouxe a palavra do Senhor, e ele se humilhou, e ele orou por ele e pela sua nação, e ele viu que eles estavam fazendo errado, que o culto não era daquela forma, e então naquele momento, ele começa a clamar e a pedir misericórdia, e aí Deus então cessa de levá-los à destruição naquele momento. Ele purificou a casa, ele purificou a terra, e agora nesse ímpeto agora de buscar a vida de santidade, nesse estágio poderoso, nós podemos ver que ele purificou, em primeiro lugar, o seu coração. A necessidade do nosso coração estar puro para prestarmos um culto a Deus, para adorarmos a Deus, para estarmos diante do Deus que é santo, santo, santo. Portanto, meus irmãos, os feitos de Josias, diante dessa reforma que ele começou, e diante do seu coração quebrantado, nós podemos ver 3 etapas. Primeira etapa, ele recuperou, o livro da lei. Ele recuperou a maneira pela qual as pessoas precisavam tomar conhecimento da vontade, do plano, do projeto de Deus, e está contido todo ele na sua Bíblia. Toda a vontade de Deus para mim, para você, para o seu povo, para cumprirmos um desejo de conhecer profundamente a Deus, está aí na sua mão. E é isso que ele fez. Colocou o conhecimento desse livro diante de todo o povo. Leu o livro diante de todo o povo. E naquele momento em que ele faz isso, capítulo 23 de 2 de Reis, nós podemos ver que algo extraordinário vai acontecer. Quando ele dá a ordem para ler, para estarem aqui então, agora diante de Deus, diante do reino, diante das pessoas, todas elas imbuídas em ouvir a leitura do livro da lei. A segunda coisa que acontece, ele renova a aliança com Deus. Verso 2 do capítulo 23, o rei subiu à casa do Senhor
e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. E naquele momento, verso 3, o rei se pôs em pé, junto à coluna, fez aliança ante o Senhor, para os seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que quando ele leu o livro, ele assumiu um compromisso, renovou a aliança, e todo o povo também, há um grande avivamento nessa nação. Há um grande movimento acerca do que é adorar a Deus. Há um grande movimento do que é cultuar verdadeiramente a Deus. Não mais aos deuses que eles conheciam, não mais a outras formas estranhas de adoração a deuses. E então ele começa uma purificação do templo, purificação aonde os altares eram adorados, cultuados e celebrados a outros deuses. E ele começa todo esse processo de limpeza da idolatria. Queima tudo, destrói tudo, não só os lugares, os altares, mas também aqueles que praticavam isso. Os sacerdotes desses deuses, sacerdotisas, pessoas que estavam envolvidas com imoralidade, com adoração, pessoas que estavam envolvidas com prostituição cultural, que era comum, entre aspas, dentro daqueles reinos pagãos ali. Isso estava dentro do templo do Senhor. E ele imediatamente restaura todas essas coisas e elimina tudo isso do meio de Judá, do meio da circunvizinhança, do meio das tribos a quem Josias tem acesso. Portanto, meus irmãos, ele recuperou o livro da lei, e isso fez com que as pessoas então pudessem tomar conhecimento, e a partir desse conhecimento ele renovou uma aliança, e essa aliança com o Senhor promoveu um grande avivamento dentro de Israel. E por último, em terceiro lugar, ele então purificou o reino de toda impureza e de toda idolatria. Nós podemos ver com muita clareza isso no capítulo 23 de 2 Reis, a partir do verso 4 até o verso de número 20. E aí, depois que ele faz tudo isso, que ele promove todas essas coisas, que ele faz com que o povo de fato tenha um coração de adorador novamente, um coração para cultuar a Deus, um coração, e eles começam a trabalhar de maneira que é tão interessante que as atitudes, as obras que são feitas ali, com muita fidelidade ao Senhor, com muita reverência ao Senhor, quando eles estão trabalhando ali no templo, quando eles estão buscando fazer a restauração, diz que eles não precisam ser vigiados, porque eles fazem essa obra de maneira fiel, lidando com tesouros, lidando com riquezas. Eles são fiéis, porque eles estão movidos com um santo temor de quem é de fato o Senhor, o Deus de Josias, o Deus de Davi. E tudo isso, meus irmãos, vai levá-los a culminar na celebração da Páscoa. Eu li os versos 21 a 23, falando desta Páscoa registrada aqui em 2 Reis. Mas se você for lá em 2 Crônicas, a ênfase de Reis aqui é na purificação dos postes ídolos, da imoralidade, da idolatria. Mas a ênfase que o cronista traz para nós é exatamente não só nesses elementos que são importantes, mas principalmente da celebração da Páscoa, desse momento importante. A Páscoa de fato dá à reforma uma imagem muito mais positiva do uso correto no templo e do seu serviço e de todas as suas ofertas a Deus. A Páscoa iria então
trazer para aquela nação. Esse momento profundo de entendimento daquilo que Jesus iria fazer no futuro e queria agora, necessário para a purificação de todos os seus pecados. Era necessário para isso. E então, abrindo lá em 2 de Crônicas, no capítulo 35, nós podemos ver claramente isso. É um capítulo longo, eu não vou ler, é do verso 1 até o verso 19. Todo esse capítulo é dedicado para que então aconteça esse movimento no sentido de trazer de volta a celebração da Páscoa. Depois de todo aquele tempo em que eles não haviam mais cultuado a Deus, diz lá Reis que desde o tempo dos juízes até naquele processo antes, nós podemos ver desde Samuel, desde o tempo dos juízes, não se celebrava mais a Páscoa, não se celebrava mais este importante momento na história do povo de Deus, que eles lembravam da libertação do cativeiro do Egito, e que nós sabemos que aponta diretamente para o verdadeiro Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus. Eles precisavam viver aquele movimento de reforma espiritual também através desse elemento. E aqui o cronista dá ênfase a cada um desses momentos. Primeiro os preparativos, e os preparativos está aí, do verso 1 até o verso 6 do capítulo 35. E esses preparativos eram importantes porque eles estavam seguindo expressamente aquilo que a lei dizia, aquilo que estava escrito lá em Deuteronômio. Cada parte, cada momento, estabelecendo os sacerdotes, estabelecendo os levitas, estabelecendo que também a arca de Deus deveria estar presente no templo. Tudo isso como orientação que Josias deu aqui nesse novo processo de adoração a Deus, de profunda comunhão, que era a ministração da Páscoa. Os versos 7 a 9 do capítulo 35 vão falar da provisão, daquilo que era necessário para aquela celebração. E quando nós lemos aqui, ele separa líderes, chama esses líderes que voluntariamente começam a trazer as suas ofertas para serem celebradas ali. E olha que interessante, diz o verso 7, que Josias ofereceu a todo o povo cordeiro, cabrito do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, em número de 30 mil. 30 mil por todos que se achavam ali, e de bois 3 mil. 30 mil cordeiros, 3 mil bois, só da fazenda do rei Josias para esta Páscoa. Percebe o que está acontecendo aqui? O que esse Josias está promovendo em toda a nação? E não fica só nisso, irmãos. O verso 8 diz que também os príncipes, aqueles que faziam parte da liderança, diz que ofertaram voluntariamente ao povo, e aos sacerdotes também ofertaram, os levitas também ofertaram, e aqui o nome deles, e diz que eles ofertaram para a Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Vai somando isso aí. Tudo isso para este momento de celebração da Páscoa do Senhor. Tudo isso. E não só eles, mas também os chefes, né? Quando nós podemos ver aqui a partir do verso 10 e 16, a oferta para a Páscoa, nós podemos ver que essa cerimônia, ela se dividia em duas partes, e a primeira era a parte do sacrifício, e depois a parte de comer essa refeição, que era distribuída entre o povo. E nesse contexto nós podemos ver que era um grande, perfeito sacrifício
simbolizando aqui a festa de adoração, de libertação, e que nós podemos claramente colocar aqui acerca do que Jesus iria fazer por nós. O verso 18 do capítulo 35 vai trazer aí uma informação extraordinária para nós. Diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que se achava ali, e os habitantes de Jerusalém. Nenhuma das tribos do norte, nenhuma das tribos do sul, desde o período de Samuel, que era ali, portanto, o sumo sacerdote, que estava ali naquele período dos reis, houve-se uma Páscoa como esta. Isso aconteceu, diz o verso 19, no 18º ano de reinado de Josias, com 26 anos de idade. Ele então promoveu tudo isso, tudo isso. Eu quero voltar no verso de número 11, do capítulo 35, quando, naquele momento em que eles fazem e vão imolar, portanto, o cordeiro da Páscoa, aquele primeiro, aquele principal, e depois todos os outros, nos diz que os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam as reses, portanto as ovelhas e portanto o rebanho. Aquele sangue então que foi derramado, primeira coisa foi aspergido. O mais importante ponto daquele sacrifício era estar então aspergindo o sangue para a purificação. É exatamente isso que tipifica o que Cristo fez por nós. Lá na frente, Josias estava trazendo de volta o culto verdadeiro, a adoração verdadeira. Josias estava trazendo de volta em obediência à Páscoa de Deus, fazendo isso como um grande evento, um mega evento, um momento ímpar na vida de Judá, diante desta grande reforma que ele estava oferecendo. Portanto, a fidelidade de Josias, ela é confirmada diante de Deus nesse ponto, quando então, claramente, nunca se viu festa, cerimônia como esta. A fidelidade desse jovem rei, um coração totalmente voltado a buscar o Senhor. A fidelidade de Josias à palavra de Deus é extremamente relevante. Vimos isso quando ele assim dá ênfase a aplicar tudo aquilo que o livro da lei dizia. Por um lado, sua reforma e Páscoa mostram quanto os líderes mais jovens podem alcançar quando eles se dedicam totalmente a colocar a palavra de Deus em prática. Um jovem que resolveu, decidiu seguir ao Senhor, ao Deus de Davi, e mais do que isso, decidiu seguir profundamente, intimamente, a palavra desse Deus. Por outro lado, ele é um bom exemplo da necessidade de se receber a graça de Deus, porque ele não é sempre capaz de manter os seus altos padrões. Isso nós sabemos, porque Josias finaliza a sua vida, morre de maneira precipitada, quando então ele sai para lutar, sem a direção de Deus, contra o rei do Egito, Neco. E nessa luta, ele é avisado, nesse momento, ele é avisado: não faça isso, por que você quer me destruir? Eu não sou seu inimigo. E ali Josias então, diz o texto, que no verso 22 do capítulo 35, porém Josias não se tornou atrás, antes se disfarçou e foi lutar contra o rei do Egito. E ali ele foi flechado, e ali ele foi morto. Ele não era perfeito, como nós não somos, mas tudo aquilo que ele procurou fazer com respeito
à vontade de Deus, à lei de Deus, ao culto a Deus, ele fez. Foi necessário que um outro descendente de Davi, até mesmo se tornasse um cordeiro da Páscoa, antes que o povo pudesse entrar em uma aliança eterna com o nosso Deus, Jesus. Josias vem restaurar o culto, a adoração. Josias vem restaurar ali o relacionamento do povo com Deus. Josias vem mostrar que é necessário também estarmos envolvidos principalmente com essa adoração verdadeira a Deus através dos verdadeiros sacrifícios que Deus se agradava e da celebração da sua libertação, daquilo que até hoje nós fazemos, porque o descendente de Davi, Jesus, ele derramou a sua vida, ele foi o verdadeiro Cordeiro Pascual, para que nós pudéssemos então experimentar uma aliança não de homens, uma aliança não de carne, mas uma aliança eterna. E é por isso que nós vamos fazer isso nessa noite, mais uma vez, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Da mesma maneira, Josias agiu de acordo com o que ele encontrou escrito na palavra de Deus, assim, o relato bíblico do sacrifício pascual de Jesus no Calvário oferece uma nova dinâmica para a vida e adoração, união e comunhão. É isso, meus irmãos, que esta mesa representa: união e comunhão. União com Ele, comunhão com Ele, com o nosso Salvador, Jesus. É isso que nós queremos, de fato, testemunhar mais uma vez nessa noite. Voltar a essa prática tão necessária na vida da igreja, tão importante para o nosso coração, é fazer deste momento algo relevante para a glória de Deus, para a glória de Deus. Por último, finalizando então a minha mensagem, a pergunta que foi colocada no início é: o que é conhecer a Deus? Já que esse jovem que fez toda essa reforma, porque de fato teve acesso a essa revelação de Deus, esse desejo de servir a Deus, esse desejo de quebrar todo aquele vínculo com aquilo que não era correto, de seguir os ensinamentos do seu pai Davi, de estar vivendo agora com o coração totalmente renovado e restaurado. Ele conhece a Deus simplesmente pela prática de vida que ele tem. E nós encontramos isso lá em Jeremias, no capítulo 22, quando de fato nós entendemos que Jeremias é o profeta que se levantou, ou que Deus levantou para que no período de Josias pudesse alertar o povo, pudesse estar fazendo todo aquele processo, aquele trabalho de advertência com relação às suas práticas, aos pecados. E nós encontramos lá que depois que Josias morre, o seu pai Joaquim, que agora é o rei de Judá, ele é advertido fortemente pelo profeta Jeremias, para que ele pudesse olhar para o seu filho Josias. E nos diz assim, Jeremias capítulo 22, a partir do verso 13, falando ao pai de Josias, diz assim: ai daquele, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário, que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas e forras de cedro e as pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai, falando de Josias, não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso, tudo o que lhe sucedeu bem. Por quê?
porque ele exerceu e exercitou o juízo e a justiça. Verso 16. Ele julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso, tudo lhe ia bem. Porventura não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. O que é conhecer a Deus, meus irmãos? É exercer juízo e justiça. Isso é conhecer a Deus. Conhecer a Deus, portanto, nada mais é do que eu e você sermos verdadeiros cristãos. Conhecer a Deus e fazer juízo e justiça não é possível sem conhecer a sua palavra. Fazer justiça e exercer juízo não é possível sem uma profunda comunhão com Deus. E é necessário fazer uma reforma na nossa vida espiritual, para que nós pudéssemos então tirar de nós toda a idolatria. E eu vou ter que repetir a frase que eu falei ontem, que vai talvez chocar você, porque tudo que está entre você e Deus, que não for Jesus, é idolatria. Pense nisso. Tudo que está entre você e Deus, seja a sua família, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu trabalho, seja o seu ministério, seja o seu animal, seja o seu dom, seja tudo. Se Jesus não estiver nesse lugar, é idolatria. As melhores intenções para com Deus, se não passar primeiro por Jesus, é idolatria. A sua carreira, a sua universidade, a sua faculdade, é idolatria. E se nós queremos exercer justiça e juízo, conhecendo a Deus, nós temos que deixar de ser idólatras. Amar a Jesus de todo o coração. E aí ele vai nos conduzir segundo a sua vontade. Josias experimentou isso, conheceu. E aqui o profeta Jeremias está dizendo: o seu pai conheceu a Deus, porque fazia justiça e juízo. Fazer a vontade de Deus, meus irmãos, é vivermos uma profunda comunhão com Ele. Primeiro através da palavra dEle, dos seus ensinamentos, através do nosso coração totalmente purificado de toda idolatria, de todo ídolo. E não pense que é diferente daquele povo. Nós ainda temos os nossos ídolos de estimação. Se você fizer uma varredura no seu coração, você vai descobri-los. E nesse contexto, entendermos que quando nós deixamos e nós colocamos Jesus em primeiro lugar, nós verdadeiramente entendemos o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E aqui isso fica claro. Quando nós temos aqui, através da mesa do Senhor Jesus, esses elementos, o pão e o vinho, e que simbolizam para nós esse derramar do seu sangue, a sua carne partida, para que nós tivéssemos vida eterna e pudéssemos, em primeiro lugar, adorar a Ele e não termos mais um coração idólatra, e adorarmos profundamente a Deus e assim exercer justiça e juízo. Isso é conhecer a Deus. Eu quero ler Lucas capítulo 22, a partir do verso 14. E dar as instruções com relação à utilização desses elementos, como será feito. Mas, relembrando as palavras do Senhor Jesus com seus discípulos, pouco tempo antes da sua morte, de se cumprir nele
todo a dor, todo o sofrimento, nele vir todo o pecado, para que o seu sangue fosse então aspergido e pudesse então purificar-nos, Jesus reúne os seus discípulos e diz algo poderoso, a partir do verso 14, chegada a hora. Chegada a hora. Esse era o momento deles terem conhecimento desta ceia, a última ceia, que estaria Jesus com eles, pessoalmente. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Tenho desejado ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Esse talvez seja o sentimento da maioria aqui. Pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando ele um cálice, portanto, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Irmãos, esse é o momento em que Jesus está declarando aos seus discípulos que ele estaria indo para o Gólgota, para a morte. E deixa essa recomendação para a sua igreja, para que nós fizéssemos isso constantemente, até o dia em que estivéssemos com ele. E esse é um mandamento, uma ordenança do Senhor Jesus para a igreja. Porque mais do que simples aqui, suco de uva, pedaço de pão, nós encontramos aqui graça sobre graça. Nós encontramos aqui fortalecimento espiritual. Nós encontramos aqui um renovo para a nossa fé, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Nós reafirmamos que de fato Jesus derramou o seu sangue na cruz por mim e por você. Nós de fato declaramos para o mundo espiritual que nós somos dele. Porque só aquele que um dia, de fato, tomou uma decisão e fez essa decisão diante de uma igreja reconhecidamente evangélica, e está em comunhão com essa igreja, deve participar desses elementos. Esse é um privilégio para aqueles que verdadeiramente são crentes, né? Dos jovens que viram esse estudo ontem, que verdadeiramente são convertidos, crentes no Senhor Jesus, como Josias. É um privilégio para aquele que um dia tomou essa decisão. E se você faz parte desse grupo, eu quero te dar a boa notícia que você deve participar desses elementos. Quero convidar o presbítero Vanderlei, que vem aqui à frente, se coloque aqui ao meu lado, porque assim nos diz a palavra do Senhor, que o Senhor Jesus, no dia que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu, e disse: esse é o meu corpo, que é partido por vós, tomai, comei dele todos. De igual modo, ele tomou o cálice, e disse: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança, diferente daquela aliança que Josias fez, com base no sangue dos cordeiros, de bodes, de animais. A nova aliança é a aliança que Jesus fez no seu próprio sangue, derramando ele em favor de nós. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a minha morte, é testemunho até que eu venha. E eu quero
abençoar esses elementos, pão e vinho, e você vai receber, eu vou pegar o meu, tá? Você vai receber um copinho descartável, que já tem um pão, que também está, ele não é descartável, você tem que comer, né? Você só bebe o líquido e come o pão, é uma bolachinha, veio totalmente pronto, esterilizado, veio lá do sul do país, né? Para que nós pudéssemos celebrar a Páscoa, ou melhor, celebrar a ceia do Senhor, sem qualquer problema. Foi tudo esterilizado, meus irmãos. E o diácono Rolante, quando colocou aqui, esterilizou também tudo. Então você vai receber do presbítero, na verdade, você vai pegar, e aí aguardar todo mundo pegar, todo mundo que de fato vai participar, que tem esse entendimento que nós falamos aqui, esta orientação. Aquele que não tomou nenhuma providência com relação à sua profissão de fé ainda, eu peço que não tome. E assim vamos tomar juntos, com alegria, a ceia do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar, consagrando, portanto, esses elementos. Senhor, nós, com alegria indizível, queremos expressar, ó Deus, nosso desejo de participarmos como igreja desse momento ímpar, necessário na vida da tua igreja, onde nós expressamos, ó Deus, o nosso profundo reconhecimento daquilo que Jesus, dessa obra vicária, substitutiva na cruz do Calvário, que era para ser eu, era para sermos nós, o Senhor assim fez por nós. E agora nós podemos, ó Deus, experimentar a alegria, a esperança da vida eterna, porque de fato, ó Deus, conhecemos o Senhor e queremos, ó Deus, juntos participar deste banquete espiritual. Portanto, eu, como ministro do Evangelho, abençoo esses elementos, para que eles agora, à medida que forem tomados por nós, sejam meio de graça sobre nós, alimento espiritual para as nossas almas, fortalecimento para a nossa jornada, até que estejamos com Cristo, todos, em nome de Jesus, amém e amém. Portanto, queridos, à medida que o presbítero chegar até você, se você for participar, se coloque de pé para facilitar a distribuição. Aguarde para que possamos tomar juntos. Seja bendito o Cordeiro, que na Cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que seu sangue lavados, e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Nós vamos cantar no finalzinho mais uma vez,
mas agora nós podemos tomar os elementos. E aí você pode abrir a primeira parte de cima para pregar o pão. Só romper o lacre lateral. Corpo do Senhor Jesus, que foi partido por vós, tomai, comei dele todos. Agora tem um lacre, se você quiser, não precisa abrir tudo para evitar que derrame, só o necessário para beber. Sangue do Senhor Jesus, que foi derramado por vós, tomai, bebei dele todos. Você pode depois deixar esse copinho no chão, que o diácono vai recolher. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, entendendo o que Cristo fez na cruz por nós, e o que nesta noite nós pudemos, mais uma vez como igreja, reviver, celebrando a sua morte, mais do que isso, a sua ressurreição, a sua vida em nós, o conhecimento dele em nós, para que nós pudéssemos fazer toda justiça, exercer todo juízo com disciplina, com amor, com verdade, com justiça. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta grande oportunidade de participarmos desses elementos nessa noite. E que esse fortalecimento espiritual, ó Deus, que vem sobre as nossas vidas, de fato nos direcione, nos impulsione a amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, a vivermos uma vida, ó Deus, de santidade que glorifica o teu nome, a exercermos, ó Deus, o juízo e a justiça diante daqueles, ó Deus, que não têm quem a exerça por eles, e da mesma forma, ó Deus, testemunharmos do teu verdadeiro poder e amor. Jesus, nós te louvamos por isso, e te louvamos pela tua igreja, e por esta união que temos aqui nesta mesa, e por esta comunhão, que é fruto do teu Espírito em nós, para que sejamos de fato verdadeiros adoradores, para que o nosso coração de fato seja o coração como de Josias, totalmente humilde e quebrantado diante do Senhor, e que diante desse coração quebrantado, ó Deus, o Senhor possa fazer maravilhas, o Senhor possa deter, ó Deus, todo o mal, toda dificuldade, toda ansiedade, todo medo, através dessa humildade, dessa humilhação que nós fazemos, porque somos pó, o Senhor Jesus possa nos erguer, possa ser exaltado e possa fazer com que a sua igreja, dia a dia, cresça para a tua glória, e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, consolação, poder do Divino Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Presbiteriana Buritis, cada um dos seus membros, a Igreja Evangélica espalhada pela face da terra, e todos aqueles que verdadeiramente celebram a Jesus e aguardam o seu retorno, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Alvo mais Caneve, vamos cantar. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Aleluia. Amém. Deus possa abençoar a sua vida. Aline, obrigado mais uma vez pela sua presença, alegra o nosso coração. Cuida bem dela aí, viu, João? Se não, cuida bem. Isso.
a todos os demais que estão conosco aqui. Alegria demais tê-los aqui. Que Deus abençoe a semana de vocês poderosamente. Sander agora membro dessa igreja, mãos à obra. Tem muita coisa para fazer, né? Para trabalhar. Que Deus te dê uma semana abençoada. Amanhã, às 6h30, manhã de oração. Quem acorda cedo, clica lá no Instagram, @IPBuritis, e nós estaremos ali orando, trazendo uma devocional do Spurgeon, um texto bíblico e orando. E tem sido uma grande bênção. Cada vez aumenta mais, né, o número de pessoas que estão acompanhando ali. Nós temos a programação de quarta-feira, estudo bíblico. Nós temos a reunião de oração das crianças às 19h30. E depois dos adultos da igreja às 20h30. É tempo de bênção. Estamos orando, irmãos. Deus está fazendo a obra. Deus está trazendo pessoas. Deus está quebrando nosso coração. Deus está fazendo obra extraordinária. A nossa foto de registro, você que está em casa,